Oi pessoas, eu sou a Leite Wolf e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a tag Top 5 de 2020. Eu vou falar qual é o meu Top 5 de livros de 2020 na minha opinião. Nem todos são de 2020, eu acho que um só deles foi lançado em 2020, mas foram os livros que eu li e que, na minha opinião, foram os melhores do ano. Em quinto lugar, Quase Cinderela, um quase conto de fadas da Ana Souza. A Ana Souza é uma autora brasileira e esse é o primeiro livro da trilogia Cinderela. E como é possível perceber pelo nome, é uma releitura da história da Cinderela, mas é uma releitura moderna e atual. Nele a gente conhece a história da Hannah, uma menina de 17 anos que vive com a sua tia e suas duas primas num país pequeno europeu chamado Mirabelle, onde a monarquia ainda é a forma de governo e todo o reino tá ansioso para conhecer o príncipe herdeiro que vai ser apresentado na sua festa de 18º aniversário. Ele ficou escondido dos holofotes durante toda a sua vida para sua preservação, da sua privacidade, da sua infância, e agora ele seria apresentado para os súditos, para o povo. Então todas as meninas do reino estão ansiosas pela festa, para conhecer o príncipe, para ir na festa e para poder viver o seu próprio conto de fadas, menos a Hannah. A Hannah, ela espera ansiosa pelo seu próprio aniversário de 18 anos, que é quando ela vai poder pegar suas economias e ir embora de Mirabelle e ficar bem longe da sua família. Mas a história dos dois se entrelaça antes mesmo deles poderem imaginarem, e aí o livro acontece. Eu não posso contar mais o que vai acontecer, senão seria spoiler. Por ser uma releitura da Cinderela ou de um conto de fadas, poderia-se pensar que é um livro meio bobinho, uma história meio bobinha, mas é um livro muito bom e muito interessante que te prende da primeira até a última página e aborda de forma leve alguns assuntos muito importantes como homofobia. A Hannah, apesar de ser uma menina que sofre muito em casa nas mãos da tia e das suas primas, é uma personagem muito leve e muito engraçada. Em vários momentos, a gente ri muito com as situações que a Hannah passa, ou em outros a gente sente vontade de fechar o livro e morrer de vergonha alheia por causa dela. E ele tem um final surpreendente que te deixa sedento pelo segundo livro. O segundo livro está lançado apenas na plataforma online, Wattpad. Não foi lançado um livro físico ainda, mas eu pretendo ler ele em breve. Em quarto lugar, fica A Mentira Perfeita, da Karina Ricci. É um spin-off de Procura-se um Marido e conta a história da Júlia e do Marcos, que têm as suas vidas entrelaçadas pelo acaso. A Júlia, ela vive com a sua tia, que foi quem a criou, a dona Berenice, e a tia tem um problema de coração muito grave e ela precisa de um transplante urgente. E em um momento onde a Júlia, ela fica desesperada por qualquer coisa que possa dar mais tempo para sua tia, para ela conseguir um novo coração, ela acalma o velho coração da senhora, que tem muito medo da Júlia ficar sozinha no mundo caso ela morra, e ela inventa um namorado perfeito, e funciona. A dona Berenice tem uma leve melhora no seu quadro, só que aí com essa melhora vem o próximo problema, que é ela quer conhecer o namorado. Então a Júlia se vê num caminho aí meio o que eu faço na minha vida, porque ela tem medo, ela não pode contar pra tia sem causar um ataque fulminante no coração da senhora, mas também ela não consegue pensar em como conseguir um namorado perfeito ainda por cima em tão pouco tempo pra poder apresentar pra tia. Em contrapartida, a gente tem o Marcos, que é um jovem adulto que sofreu um acidente de moto e ficou paraplégico, e ele quer sair da casa do irmão onde ele mora para dar mais privacidade pro seu irmão e ter o seu próprio cantinho. Mas a sua família é muito super protetora e fala que ele só vai poder sair da casa do irmão se ele encontrar um acompanhante. Ele fica louco de raiva porque, na opinião dele, ele não precisava de uma babá, mas como é a única forma dele conseguir sair e conseguir ter a sua liberdade, ele acaba aceitando, mais ou menos. Ele propõe um acordo pra Júlia e eles criam Uma Mentira Perfeita. Também é um livro de leitura fácil que te prende da primeira até a última página, e ainda tem um pequeno mistério no meio envolvendo a Júlia que te prende ainda mais. E apesar de ser um spin-off, não é necessário ler Procura-se um Marido para entender a história, para se sentir envolvido com a história. Mas se já tiver lido, dá aquele sentimento de familiaridade.
O livro ele aborda de forma sutil alguns pontos muito importantes que às vezes a gente não para pra pensar no nosso dia a dia, como é a vida e a rotina de uma pessoa cadeirante. E, por exemplo, com as vagas preferenciais, que sempre tem alguém que não é destinado àquela vaga estacionado, ou acessibilidade, como são as calçadas, coisas assim, traz de uma forma bem sutil e que faz a gente repensar, pelo menos me fez repensar. E além disso, ainda traz umas citações com a Júlia que nos faz rir e ficar pensando como é possível alguém ser tão lerda. Em terceiro lugar tá Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. Esse aqui é um livro Crepúsculo contado pela visão do Edward. Só que enquanto o Crepúsculo tem 355 páginas, Sol da Meia-Noite tem 727. Em comparação com os outros livros da série, da saga, Sol da Meia-Noite, ele é muito melhor falando assim em escrita. Ele é muito mais detalhado, é muito mais profundo. Dá pra entender muito melhor a cabeça do Edward do que dava pra entender a cabeça da Bella, por exemplo. Dá pra acompanhar a redescoberta de sentimentos que tinham sido há muito tempo enterrados, como os ciúmes, e a sua luta interna entre seguir o seu coração, seguir a sua razão ou seguir o monstro. Ou seja, ir embora e deixar a Bella segura, se render ao amor e tentar uma história com ela, ou ceder ao monstro e a sua sede pelo sangue dela. Para aqueles que não conhecem Crepúsculo, ou nesse caso Sol da Meia-Noite, eles contam a história de Bella, uma humana que vai morar em uma cidade pequena com seu pai, e lá ela conhece Edward, e ela se encanta por ele, sem saber que ele e a família dele têm um segredo bem obscuro. Eles são vampiros. E ao desenrolar da história, aparecem diversos obstáculos e coisas para tentar separar eles e pôr o relacionamento deles em prova. Eu sou um pouco suspeita a dizer, porque eu esperava por esse livro há 7 anos, mas eu realmente gostei e eu realmente sinto que ele foi muito melhor aproveitado do que os outros. Então, eu recomendo. Em segundo lugar, nós temos Corte de Asas e Ruína, que é o terceiro livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. E nesse livro se encerra a narrativa da Feyre. Apesar de ter outros livros que serão lançados, esse é onde encerra a história dela. Nos próximos, ao que se dá a entender, serão outras histórias que ficaram incompletas. A trilogia da Corte de Espinhos e Rosas conta a história da Feyre, uma jovem humana que caça e trabalha para manter a sua família viva, porque o seu pai e as suas irmãs não fazem nada para que isso aconteça, e é um mundo onde os humanos sofrem muito com as estações, com as situações. A fome é uma coisa muito recorrente, então ela desde muito jovem aprendeu a caçar para poder alimentar a sua própria família. Logo na primeira cena, ela mata um lobo para poder saciar a fome e o frio da sua família, e em seguida ela é acusada de matar um feérico, e por isso ela é levada até a Corte Primaveril nas Terras Feéricas, em Printia, como punição. Os feéricos são seres dotados de magia e que são divididos entre grãos-senhores, que são os reis, a realeza, e que são as pessoas mais importantes das cortes. Grão-feéricos, que são os feéricos mais importantes, mais influentes e com mais poder, e que possuem uma maior habilidade sobre a magia. E feéricos inferiores, que possuem pouca magia, não têm influência nas cortes, são o povo em geral, mas que mesmo assim são imortais. Printian é dividida em 7 cortes, e cada corte é governada por um grão-senhor. E o grão-senhor da Corte Primaveril, que é onde a Feyre tá cativa, é o Tamlin. E apesar da Feyre ser uma prisioneira, ela tem liberdade para ir aonde ela quiser, claro, dentro dos limites da propriedade, mas ela tem o seu quarto, ela tem as suas criadas, ela tem disponibilidade para pintar a hora que ela quiser, para caminhar, para cavalgar a hora que ela quiser, só que tem que ficar dentro da propriedade. E ela acaba desenvolvendo um sentimento pelo seu captor, porque ele tá cuidando dela como ela nunca tinha sido cuidada. É como uma espécie de A Bela e a Fera, como se fosse uma releitura de A Bela e a Fera. E com o tempo ela vai perdendo esse medo que ela tinha dos feéricos, medo esse que foi causado e é passado de geração em geração por causa dos humanos que foram escravizados pelos feéricos. Muitos e muitos anos atrás, antes das Terras Feéricas, seria uma divisão com as Terras Mortais.
Com o tempo também a Fairy descobre que muitos segredos foram escondidos dela e que também ela é a peça-chave para algumas coisas acontecerem. Ela vai ter que passar por situações muito difíceis e obstáculos muito perigosos. E em Corte de Asas e Ruína, nós temos o encerramento dessa história, o estreitamento de laços, o resultado da guerra, como fica um relacionamento entre as pessoas, mas também a saga deixou algumas pontas soltas que eu acredito que vão ser a partir daí que ela vai escrever os próximos spin-offs que estão programados para serem lançados. Como o destino de alguns personagens que não ficou muito certo. Eu não tenho como falar muito sobre o terceiro livro, porque senão vai ser uma chuva de spoiler e eu não quero dar spoiler pra ninguém. Mas eu posso garantir que é um livro incrível, de uma leitura fácil, não é uma leitura difícil. Toda trilogia, na verdade, é assim, tranquilo. O primeiro livro, ele é muito bom, o segundo livro, ele é o dobro de bom, e o terceiro livro, ele é 50 vezes melhor. Então vale muito a pena ler a trilogia e se apaixonar pelo livro, a pessoa mergulha dentro da história, parece que a gente tá vivendo lá junto. A narrativa é muito boa. Nós acompanhamos o crescimento dos personagens e entendemos o seu crescimento, conseguimos ver mais a fundo as suas personalidades conforme vai passando a história. A Faye é uma das personagens femininas mais fortes e mais incríveis que eu já li. O empoderamento que ela tem ao decorrer, ao passar de cada livro é incrível. A Sarah, como sempre, sendo uma rainha ao escrever suas personagens femininas, as suas protagonistas. Uma coisa que eu posso prometer é muitas emoções, muita felicidade, muita raiva, muita vontade de pegar alguns personagens pelo pescoço e também muitos plot twists em todos os livros da trilogia. Até alguns são um pouco previsíveis, assim, mas vai ter muitos que tu vai ficar assim, não é possível. O coração batendo forte é garantido. Em primeiro lugar tá Reino de Cinzas, é o 6º volume da coleção Trono de Vidro, também é da Sarah J. Maas. É o encerramento da série e encerra a história da Celaena. Nós começamos conhecendo a Celaena no primeiro livro, né, Trono de Vidro. Ela é uma garota de 18 anos que tá presa nas minas de sal de Endovier, porque ela é uma assassina. E não só uma assassina, ela é a assassina, a temida assassina de Adarlan. Endovier é um lugar muito horrível, muito deplorável, muito precário. Tanto que todas as pessoas que vão pra lá não duram mais de um mês. E a Celaena dura cerca de 1 ano. Mais de 1 ano, na verdade. Que aí é quando ela recebe uma visita, primeiro, do príncipe de Adarlan, príncipe herdeiro. E ele propõe que ela seja a representante dele numa competição para ver quem seria o campeão do rei. Ou uma pessoa que ia fazer o serviço sujo que o rei mandasse. Eliminar os inimigos, essas coisas. A Celaena, mesmo em contrariedade, ela aceita, mas claro que ela faz a proposta dela e o príncipe acaba aceitando. Então, depois de alguns anos, ela poderia ser livre e teria todos os seus crimes absolvidos. Depois que o príncipe aceita, ele leva ela pro castelo e é lá que ela passa a morar e a treinar junto com o guarda real, com o chefe da guarda real. Como eu já disse, a Sarah, ela é incrível em fazer personagens femininas e a Celaena não é diferente. Ela é uma personagem muito forte, que passou por coisas horríveis e que mesmo assim ainda consegue ter traços de gentileza e bondade. E que apesar de ela ser uma assassina, ela ainda é uma mulher que tem suas paixões pelas coisas belas, como roupas belas, livros, por cultura, por arte. E ela também é uma das personagens femininas mais fortes que eu já li, e mais incríveis que eu já li. Me apeguei muito a ela. E a Celaena, além da competição, ela vai ter que lidar com os mistérios, algumas coisas sobrenaturais acontecendo misteriosamente, e um triângulo amoroso. Se vocês pensaram que não seria possível ter uma história, uma saga com mais plot twists do que As Cortes, estão completamente enganados. Trono de Vidro tem plot twist até no plot twist. Quando você pensa que vai descobrir alguma coisa, ou que descobriu de fato alguma coisa, aquilo é só a pontinha do iceberg. E se duvidar, foi a própria Sarah que te deixou descobrir isso. Nem preciso dizer que a avalanche de sentimentos com esse livro e com a série em si é inevitável. Vai ter vários personagens, muitos personagens na verdade, que a gente começa odiando e que depois a gente acaba se apaixonando e vice-versa, personagens que a gente gostava e que a gente vai
Um trono de vidro nos guarda muitos momentos de raiva, de amor, de ansiedade, de desespero, coração quentinho, de vontade de chorar. Enfim, o surto é garantido. E Reino de Cinzas encerra a coleção de uma maneira formidável. São 931 páginas com acontecimentos inesperados, mas não tantas reviravoltas como os outros livros, porque é um encerramento, então não tem tanta reviravolta, mas mesmo assim ainda tem várias. E ele começa com os núcleos, porque a história é contada de vários pontos de vista. E ele começa com todos os núcleos separados, cada um fazendo as suas tarefas, os seus objetivos. E ao longo dos capítulos, os personagens vão se encontrar para cumprir o objetivo final, que eu não vou falar. Foi o final perfeito. E eu falo com propriedade que quanto mais próximo o final vai chegando, mais o livro te prende, mais não consegue largar. No dia que eu terminei de ler esse livro, eu tava nos últimos capítulos, assim, já era hora de eu dormir, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, e eu não fui dormir enquanto eu não terminei. Eu quase virei a noite, fui dormir umas 4 horas da manhã lendo esse livro aqui, porque eu não conseguia largar. Eram os últimos capítulos, não tinha como. Qualquer coisa que eu largasse, eu ia dormir pensando naquilo, ou nem ia conseguir dormir. E como eu disse antes, o surto é garantido. Bom, esse foi meu top 5. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Me conta aqui nos comentários qual foi o top 5 de vocês de 2020. E caso vocês tenham se interessado por algum desses livros, eu vou deixar na descrição os meus links da Amazon para vocês comprarem esses livros. Não tem nenhum custo adicional, é só pra me ajudar. Se vocês comprarem, vocês me ajudam, porque vem uma comissão, pequena comissãozinha pra mim, e vai ajudar muito o canalzinho aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com um amigo. Se não gostaram, compartilha com um inimigo. Não se esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho para vocês saberem quando eu estiver postando vídeo novo. A princípio serão todos os sábados, ao meio-dia, mas pode ser que mude, pode ser que eu poste antes, pode ser que eu poste depois. Então é sempre legal ter o sininho ativado. Acho que era isso. Tchauzinho!